Graça e paz, igreja. Amém. Amém, amados. Deus seja louvado em nossas vidas e que a cada momento nós possamos glorificar o nome desse Senhor que tudo faz. Como o irmão disse, nós começamos um pouquinho tarde, mas é importante estarmos aqui para glorificar a Deus pelas coisas que o Senhor Jesus faz em nossas vidas. Amados, por gentileza, se você puder, fique em pé e abra suas Bíblias lá no texto que é da nossa festividade, Juízes, capítulo 6. Nós iremos ler a partir do verso 1. Amém, irmãos? Amém mesmo? Amém. Glória a Deus. Eu vou ler, os irmãos me acompanham, por favor, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas durante 7 anos. Os medianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos medianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas que estão nos montes, as cavernas e as edificações, porque cada vez que os filhos de Israel semeavam, os medianitas e os amalequitas e o povo do Oriente atacavam, acampavam em Israel e destruía os produtos da terra, até as vizinhanças de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Por isso vinha com os seus gados e as suas tendas, como uma nuvem de gafanhotos, e eram tantos que não podia contar, nem eles e nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado na presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhe enviou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu livrei vocês do Egito, da casa de servidão. Eu os livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra dele. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adore aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvido à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Orfa, que pertencia a Joás, da família de Abiasaer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num lagar, para o povo era salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor está contigo, homem valente. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Feche os olhos e ore ao Senhor. Pai, eterno Deus, obrigado, Deus, porque nessa noite foi a noite que Tu escolheste para que estejamos aqui nessa casa de oração, aonde juntos estamos Te louvando, Te bendizendo, por tudo quanto Tu és e podes fazer em nossas vidas. Em Cristo Jesus, Pai, estenda Tuas mãos poderosa e faça em nós a Tua vontade, Deus. O quanto Tu és fiel e justo para cada um de nós. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar, amados.
Glória a Deus. Deixa eu beber um pouquinho mais de água. Amados, o povo de Israel experimentou quão é importante viver na presença de Deus. E eu quero falar com os irmãos nessa noite a importância da presença de Deus. Vou repetir para vocês, meu amado. A importância da presença de Deus. E isso, o povo de Israel, eles sempre experimentaram. Ao longo da história do povo de Israel, Deus sempre foi a parte importante da vida daquele povo. E eu acredito, irmão, que em nossas vidas, Deus deve ter também a parte mais importante. Não é verdade, amados? Qual é a parte da sua vida mais importante? Não é o seu Deus? Então, para aquele povo, Deus era a parte mais importante. Para aquele povo, Deus era tudo para ele, e eles acompanharam o milagre de Deus, as bênçãos de Deus. E quando Deus, irmãos, ele sai de cena da vida da pessoa, do seu povo, o caos, ele é estabelecido, se instala o caos. E a gente percebe que Deus não pode, irmão, sair de cena da nossa vida. Quando Deus sai de cena da nossa vida, irmão, nada dá certo. Ao contrário, tudo dá errado. Quando Deus está longe da tua vida, quando você não está na presença de Deus, nada vai dar certo. Basta, irmão, a gente olhar o relato que acabamos de ler em Juízes 6. O povo saiu da presença de Deus e as coisas desandaram. E as coisas não deram certo. Deus saiu de cena da vida daquele povo. E nós vimos o que foi que aconteceu. O povo saiu da presença de Deus. O povo não adoraram a Deus, o povo não permaneceram fiel a Deus. E Deus saiu de cena da presença dele. E a gente percebe, irmão, quando Deus sai de cena, não estarmos com o povo, não estar conosco. O relato diz que houve desgraça, houve fome, houve destruição, houve medo. Então, quando Deus sai de cena da presença do povo, acontece isso. Desgraça, destruição, fome, o medo está presente. O povo estava completamente, irmão, perdido. Foram 7 anos de desgraça, 7 anos de destruição. Tudo isso, irmão, porque eles não valorizaram a presença de Deus. O que é que o texto diz, irmão? Qual foi o recado de Deus? Olhe, pessoal, não adores ao Deus do já morreu. Não se desvie da minha presença. E o povo não valorizou a presença de Deus. E olha, irmão, que aquele povo, ele já tinha na sua história, um histórico, aonde Deus, ele estendia as suas mãos, dando a vitória ao seu povo. E quando isso acontece, irmãos, Deus de fora, o povo fica a aparecer. Aí me faz lembrar, irmão, o contrário da resposta que Moisés deu ao povo. Quando Deus chegou para Moisés e disse: olha, eu não vou com vocês, eu não vou contigo até a terra prometida. Mas Deus disse que ia mandar anjo, ia proteger, ia livrar. Mas qual foi a resposta de Moisés? Lá em Êxodo capítulo 33, versículo 15, aliás, Moisés diz a Deus: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Você pode dar um glória a Deus? Se a presença de Deus não estiver na tua vida, não dê nenhum passo. Não vá nem para a direita, nem para a esquerda.
nem para frente, nem para trás. Moisés sabia da importância da presença de Deus. O povo experimentou isso, ao contrário da história que nós acabamos de ler. O povo não valorizou, o povo preferiram adorar outros deuses. Mas Moisés, entendendo a importância da presença de Deus, ele disse: olha, eu não quero sair daqui sem a tua presença. Eu não quero dar um passo sem ter a tua orientação. Irmão, o que acontece na nossa vida muitas vezes é que nós tomamos decisões e levamos para Deus e não esperamos a resposta de Deus. Moisés, antes de sair, disse: olha, eu não vou se você não for comigo. O contrário de nós resolvemos, nós tomamos a direção, nós tomamos a decisão, nós agimos. E de repente nós chegamos até Deus e olha, Deus, eu fiz isso. Olha, Deus, eu fiz dessa forma, eu fiz daquela forma. Tu concorda? O Senhor concorda? Mas quando nós paramos e entendemos, irmãos, que a presença de Deus na nossa vida, ela nos conduz e não nós nos conduzimos. E quando o povo, ele percebe isso, ele é abençoado. Quando você percebe a importância da presença de Deus na tua vida, o quanto isso vai trazer bênção espiritual e material na tua vida, você jamais vai querer dar um passo sem Deus estar contigo. O povo de Israel experimentou essa bondade, esses milagres de um Deus presente, de um Deus atuante. E Moisés, sabedor disso, disse: olha, eu não saio daqui se a tua presença não for conosco. Nós também, irmãos, entendemos, sem a presença de Deus na nossa vida, nós estamos perdidos. Eu vou repetir, viu? Sem a presença de Deus na sua vida, você está totalmente perdido. O texto nos relata isso. Moisés entendia a importância da presença de Deus. Moisés disse: olha, Deus, eu não quero estar perdido, eu não quero estar sozinho. Os discípulos do Senhor Jesus também sabiam da importância da presença de Deus. E Pedro, no momento crucial, decisivo, lá em João capítulo 6, versículos 68, Pedro disse para Jesus: para quem iremos? Que só tu tens palavra de vida eterna. Para onde nós iremos? De outra versão, que só tu tens palavra de vida eterna. Pedro compreendeu a importância do Senhor Jesus na sua vida, lhe guiando, lhe protegendo. E você compreende a importância da presença de Deus na sua vida? Qual é o papel da presença de Deus na tua vida? Me faz lembrar, irmãos, de outros textos que eu não relacionei nessa mensagem. Porque quando nós começamos a mergulhar na presença de Deus, essa importância, a gente percebe que Deus, ele vai muito mais além na tua vida quando você está valorizando isso. E um dos questionamentos de Paulo aos irmãos lá em Gálatas foi isso, diz isso. Lá Gálatas, ele retrata essa verdade de que quando nós somos crucificados com Cristo, nós não vivemos, é Cristo que vive em nós. E Pedro sabia disso.
E Moisés sabia dessa importância. E quando Jesus está conosco, a sua presença está conosco, nos guiando, nos orientando, amado, independente de qualquer situação, nós iremos ser vitoriosos. Para o povo de Israel, irmão, esse sempre foi o desafio ao longo da história da sua vida até os dias de hoje. Ter noção da importância da presença de Deus. Eu acredito que para nós também, da mesma forma, para nossas vidas, compreender o quanto é importante estar, viver na presença de Deus. Se nós, irmãos, vivêssemos na presença de Deus, o caos muitas vezes não seria estabelecido em nossas vidas. Porque, irmão, Deus iria livrar antes dele chegar. O texto diz que o povo fez mal, agiu de má fé aos olhos do Senhor, não obedeceu. E o que é que aconteceu, irmão? Foi 7 anos de tortura, 7 anos de miséria, 7 anos de destruição, 7 anos de medo, porque o povo não preferiram estar na presença de Deus. E essa realidade, irmãos, que nós acompanhamos na leitura, aí a gente fala assim, tudo nós tiramos lições. Então é notório, irmão, que quando nós abandonamos a presença de Deus, como eu falei, nada dá certo. Deus é substituído, Ele é esquecido, Ele é abandonado. Imagine, eu não estou na presença de Deus, então Deus para mim, nesse exato momento, está esquecido, eu vou substituir Ele por outras coisas. O povo de Israel, ele substituiu Deus por outros deuses, colocando Deus em segundo lugar, abandonando o poder dele, a graça dele, a virtude dele sobre a sua vida. E hoje, irmão, muitas vezes nós não temos um ídolo para adorar, para substituir Deus, mas muitos artefatos que nós carregamos, que nós temos, que nós vivenciamos, que nós abrimos o nosso coração, coloca Deus em segundo lugar. Nós substituímos a presença de Deus. E quando isso acontece, o resultado de tudo isso é sofrimento, é miséria, é dor. Imagine, irmão, quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão na miséria, quantas pessoas estão carregando dores, porque elas abandonaram e substituíram a presença de Deus, esqueceram. Hoje nós presenciamos esse fato, de quando Deus está ausente, a miséria, a dor, o sofrimento. Mas quando Deus está presente, irmão, Ele te leva a um caminho de vitória. Em nossas vidas, irmão, Deus sempre deve ser a parte mais importante. Talvez para você não seja, mas eu quero dizer para você que é a parte mais importante, que tem que ser a parte mais importante. Que o povo de Israel, todas as vezes que colocava Deus em primeiro lugar, quando chamava a presença de Deus, não tinha ninguém que vencesse o povo de Israel. Ele era vencedor em tudo. Aí eu digo para você nessa noite, para você que está em casa, quer ser vencedor na sua vida, coloque a presença de Deus em tudo. Seja guiado pela presença dEle. Experimente o melhor de Deus. Não dê, irmão, como diz a história, o provérbio popular, um passo maior do que a perna. Não vá com sede ao pote com aquilo que você quer. Busque Deus, consulte Deus,
Faça como Moisés fez. Senhor, eu não quero dar um passo sem a tua presença. E Deus nos leva, irmão, a deslumbrar isso. E quando o povo esquece isso, aí eu volto a dizer, basta olhar o relato de Juízes 6, o que é que acontece? O sofrimento que o povo passou, o povo abandonou Deus. E quando isso acontece, o inimigo de nossas vidas, irmão, ele coloca sobre o seu jugo. Então o povo de Israel abandonou a presença de Deus e por 7 anos veio sobre o jugo dos amalequitas, dos vizinhos que invadia e destruía. 7 anos sobre o jugo do inimigo. Porque é claro, irmão, a Bíblia diz isso. Lá em João 10:10, é função dele matar, roubar e destruir. O inimigo destruiu aquele povo por 7 anos. O inimigo tem destruído vidas por muitos e muitos anos, porque eles não querem a presença de Deus. Possa ser, irmão, que aconteça com cada um de nós. Ao abandonar a presença de Deus, o inimigo vem destruir os teus sonhos. Ele vem melar os teus sonhos, desviar o teu projeto que você tem. O inimigo quer destruir tudo aquilo que você está plantando ou desejando, porque você abandonou Deus, você assumiu por conta própria. Eu repito aquele texto que eu falei, de Gálatas 2:20. Quem é que manda? É você ou Cristo? Aonde é que está Cristo na tua vida? No centro ou fora dele? E nós enxergamos o resultado. Quando Cristo está no centro da nossa vida, irmão, nos guiando, as coisas fluem, as coisas acontecem. As lutas vêm, as provações vêm, mas a vitória é daquele que confia no Senhor, é daquele que está na presença do Deus Altíssimo. O inimigo não triunfa, mas o que fazer, irmãos, diante do inimigo? O povo passou 7 anos sofrendo, sendo massacrado, humilhado. Mas o que fazer, irmão, quando o inimigo bate a tua porta, quando o inimigo quer roubar os teus sonhos, quer roubar o teu projeto, quer destruir a tua vida? O que quer que nós iremos fazer, amado? A palavra é bem clara. Lá em Juízes 6:6, o povo clamou ao Senhor. Aí eu digo a você nessa noite, clame ao Deus que tudo pode. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei até que ponto o inimigo está te atingindo, ou quer destruir os teus planos, mas clame a presença de Deus. Irmão, quando nós clamamos a presença de Deus, tudo muda. Quando nós chamamos Deus, as coisas são diferentes, o inimigo bate em retirada, ele não triunfa. Deus dá estratégia para você ser vencedor. Aleluia. Veja, irmão, o quanto é importante, o quão é importante você ter a presença de Deus, você saber da presença de Deus, da existência do que Deus faz. O povo tinha memória do Deus que livrou da terra do Egito, da terra de servidão, dos opressores. Nós temos, irmãos, a lembrança de um Deus que morreu na cruz para nos salvar, e hoje nós desfrutamos da glória eterna, porque Ele morreu por nós. E essa glória, irmão, é revelada a cada um de nós, quando nós buscamos e clamamos a presença de Deus. Aí eu quero dizer a você nessa noite, se algo estiver acontecendo na tua vida, se você está passando por seta maligna, se o diabo está tentando destruir você, os seus sonhos, os seus projetos, clame por Deus, aleluia. Quando nós clamamos, algo acontece. Quando o povo, irmão, entenderam a importância de Deus e clamaram, a vitória foi certa. Não tinha como, irmãos, ser, irmãos,
perdedor, aí nós entendemos, irmãos, que devemos clamar, independente da situação que nós estamos vivendo. Clamar por socorro. Eu não posso te socorrer, teu vizinho não pode socorrer. Israel sabia disso. Nenhum vizinho podia socorrer ele, porque eles atacavam, invadiam. O que foi que Israel fez? Clamou por socorro pela presença de Deus. Porque, irmão, há na memória dele, porque Deus, ele será e sempre vai acontecer na nossa vida, na sua vida, o Deus do socorro bem presente. É isso que nós, irmãos, devemos fazer em nossas vidas. O Salmo 46, versículo 1 diz isso. Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente no momento de tribulação. Aleluia! Israel passava por tribulação. Se você passa por tribulação, o Deus de Israel é o teu socorro, é o teu refúgio, aleluia, é a tua fortaleza. É esse Deus, irmãos, que nós cremos, é esse Deus que o povo de Israel passou a confiar, e não foi diferente na vida deles, porque Deus livrou e não será na sua, aleluia. Quando nós clamamos, irmão, por socorro, Ele vem ao nosso encontro. Você é testemunha disso. Você é testemunha de que o Deus do socorro, o Deus do refúgio, o Deus da fortaleza, foi ao teu encontro, aleluia. E nós glorificamos, irmãos, porque foi na vida do povo de Israel e não será diferente na nossa. Nós glorificamos a esse Deus por tudo que Ele é, o Deus do socorro bem presente. E quando nós entendemos essa verdade, irmãos, de que esse Deus que vai nos socorrer, que socorreu o povo aonde não havia esperança nenhuma, era 7 anos de sofrimento. Aí eu quero dizer a você nessa noite, não importa quantos inimigos têm se levantado sobre a tua vida e quanto tempo você vem passando pela peleja, o que importa é você entender que o Deus do socorro, Ele é presente na tua vida, e nós sabemos disso. Sabe por quê, irmão? Ele é o Senhor dos exércitos. Nesse mesmo salmo, no versículo 11, Salmo 46, 11, diz: o Senhor dos exércitos está contigo, está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Foi o socorro daquele povo, irmão, quando ele clamou. É o teu socorro quando você clama. E quando nós clamamos, irmãos, Ele vem nos socorrer. Então, irmão, quando nós entendemos que o segredo da nossa vitória é estar na presença de Deus, o mar se abre, as coisas acontecem, do nada se faz tudo, o milagre vem e nós cantamos vitória. O povo de Deus cantou vitória quando clamou pela presença de Deus. E nessa noite, irmãos, nós estamos reunidos na presença de Deus, nós estamos clamando a presença de Deus. Eu falei aqui na mensagem que em tudo nós tiramos lições. Qual é a lição que nós tiramos nessa noite? Quando nós saímos da presença de Deus, o caos é estabelecido, há sofrimento, a dor, a desgraça, a fome, a perseguição. Quando nós saímos da presença de Deus, o que acontece? O inimigo triunfa. O inimigo vem destruir os teus sonhos, os teus projetos, a tua vida, quer destruir o teu lar, aquilo que você deseja para a tua vida. Quando nós saímos da presença de Deus, o inimigo se instala. Mas quando nós clamamos por socorro, quando nós pedimos a presença de Deus, quando nós
agimos como Moisés agiu. Senhor, eu não dou um passo sem a tua presença, eu não saio daqui se tu não for comigo. Deus vai contigo aonde for, amado, e vai te encontrar contigo na glória eterna. Pois nós sabemos, irmãos, a quem estamos adorando. Foi por isso que Deus chamou aquele homem de homem valente, homem corajoso. Eu vou estar contigo nesse momento difícil da tua vida. Amados, o meu tempo acabou, mas eu quero finalizar dizendo aos irmãos essa noite: a cada momento Deus nos traz a presença dEle para nos lembrar algo. E nessa noite Deus está nos lembrando algo, Deus está lembrando algo para você, dizendo para você que é importante estar na presença dEle. E quando nós estamos na presença de Deus, o inimigo é derrotado. Quando nós saímos da presença de Deus, o inimigo triunfa. Não dê um passo sem a presença de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe.